O canal Reino dos Céus vos apresenta os estudos 6, a origem da Bíblia, parte 8b, a Bíblia Nazarena, Brit Hadashah, estudo de refutação da teologia moderna de que o Novo Testamento teria sido escrito em grego, onde provaremos que o mesmo foi escrito em aramaico. Como vimos nos estudos anteriores, a Brit Hadashah é o compêndio original e oficial dos escritos sagrados dos Netzarim, nazarenos, os quais mais tarde, com a associação e conversão de Yahudim, judeus, normais ao Mashiach, Messias, que vivera em Netzar, Nazaré, passaram a serem chamados de Meshiachim, messiânicos, deixando a vinculação de nazarenos pela de messiânicos. Messianismo que perdeu a sua origem, sua forma de identificação e até os seus direitos autorais, perdendo inclusive a patenteação desses escritos para o cristianismo, primeiro para o grego e depois para o romano. Sendo por influência grega então que surge a expressão Christianoi, cristãos, o qual é aceita como religião oficial de Roma, sendo conhecida por eles como Cristiani. Assim, desta maneira, através do imperador de Roma Constantino I, é que se é fundamentada oficialmente o cristianismo para o mundo, principalmente após a encomenda da tradução da Knid Afik, grega, que antes era Brit Hadashah Nazarena, para o latim, a pedido do Papa Damaso e feita por São Jerônimo. Tradução que São Jerônimo começou por volta de 382 e terminou em 406 d.C., juntamente com a tradução da Paleade Afik, Velho Testamento, que ele aproveitou para fazer também a partir de 391. Desta forma, com os dois testamentos traduzidos, os dois foram rebatizados. A Paleade Afik, grega, que na verdade era a Taná israelita, foi renomeada para Vetus Testamentum. E a Knid Afik, grega, que na verdade era Brit Hadashah Nazarena, também foi renomeada para Novum Testamentum. E esta versão completa da Bíblia Latina de São Jerônimo passou a ser chamada de Vulgata Latina. Então, através do Christianismos grego, renomeado para Christianismum ou Cristianesimo, que essa palavra viajou no tempo, pelas línguas e pelas nações, principalmente pelo inglês, como Christianity, pelo alemão como Christentum, pelo espanhol como Cristandad e pelo português como cristianismo. Desta forma surgiu o cânon cristão do Novo Testamento, o qual, diferente da Taná, nunca sofreu alteração nenhuma, mas o mesmo era e é igualzinho ao cânone original da Brit Hadashah. Agora vamos desmistificar a falácia da escrita grega do Novo Testamento e provar que ele foi escrito em hebraico-aramaico. Vamos lá! Alguns dizem que não precisamos mais cumprir a Torá, lei, porque estamos vivendo a nova aliança e o tempo da graça. Mas será isto realmente verdade? Como já explicamos anteriormente, o conceito de uma nova aliança está errado. Para entendermos o que isso realmente significa e qual o verdadeiro significado desta palavra, você precisa conhecer o hebraico com suas manhas e os seus significados. Esta palavra hebraica Brit Hadashah não se lê nem se entende como nova aliança, num sentido de uma aliança nova, no qual pode até se dar a se entender que Yeshua poderia ter vindo fazer conosco, como se fosse uma aliança totalmente novinha do zero.
porém não é isto. A verdade é que Yeshua Jesus veio restaurar a aliança que já tínhamos com Deus. Por isso, gostaria de lhes dizer que a palavra Brit Hadashah não se lê e nem se entende desta forma, aliança nova, pois que desta maneira está errado. Para isso precisamos conhecer o hebraico. Nisso, o que precisa se entender é que no hebraico se escreve da direita para a esquerda. E esse é o detalhe importante, pois é ao contrário de como nós escrevemos. Entendendo isso, sabemos que esta palavra é Brit Hadashah e não Hadashah Brit, como possa parecer, e assim seja erradamente lida e interpretada. Pois que realmente desta maneira a Hadashah, aliança, parece estar significando aliança nova, porém não significa isto. Pois que, se realmente fosse este o seu propósito de significado, tal palavra não seria escrita com esse sinal. Sinal este que já está ali colocado, exatamente para que não seja invertido o seu significado. Pois que o Yud, no hebraico, significa literalmente mão, e nos deixa a clara evidência de que estas duas palavras estão sendo ligadas uma à outra, como se estivessem sendo juntadas por uma mão. Pois o hebraico é uma língua concreta e não abstrata como as outras línguas, principalmente a grega, a romana e também a portuguesa. E é desse modo que se dão os vários tipos de erros de interpretação. Logo, isto desta maneira está a nos representar que estas duas palavras, Brit, que significa aliança, e Hadashah, que significa nova, estão ligadas em uma só palavra, não estando separadas e nem tendo significados separados. Desta forma, subentende-se que esta mão pega a aliança e a refaz, a transformando e a renovando, deixando-a novinha em folha, como se estivesse sendo plenamente polida e restaurada. Assim, o verdadeiro significado do que Yeshua Jesus veio fazer foi pagar um alto preço para restaurar uma aliança que já existia, mas que, porém, estava esquecida, toda suja e enferrujada pelo pecado. Mas ele a pegou e a restaurou para que novamente pudesse ser usada. Desta forma, esta aliança, Brit, teve o seu valor restaurado, passando novamente a valer, agora sob um alto preço. Um preço caríssimo de sangue puro e inocente, culminado com a morte do único Filho de Deus. Sendo então esta a aliança restaurada por Deus. E agora fica a pergunta: o que seria novo? Seria a aliança ou a Torá? E a resposta é, obviamente, que o que é novo é a aliança e não a Torá. Pois na primeira aliança, o Criador tomou o seu povo pela mão para conduzi-los, pois não estavam em condições de cumprir a Torá pelo coração, mas pela imposição da letra, pois seu coração se havia endurecido no Egito, e mesmo andando com Deus e vendo todos seus feitos grandiosos e maravilhosos, ainda assim não creram e duvidaram, sendo por isto o do porquê não conseguiram colocar a Torá do Eterno em seus corações. Passado o tempo, o povo judeu e israelita passou a viver da letra e fez da lei a sua escravidão, pelo medo imposto na letra, e o seu não cumprimento, o qual por diversas vezes os derrubou perante o Eterno, sendo por isso o extremismo dos judeus. Mas nesta nova aliança restaurada de Yahweh, através de Yeshua Jesus, Elohim, colocará a Torá no coração daqueles que realmente são o seu povo. A teologia moderna ensina que o Novo Testamento foi escrito em grego. Eis aqui seu principal argumento e a nossa refutação feita atualmente baseada em fatos históricos, bem como descobertas arqueológicas.
Para os próximos textos que virão, criamos uma legenda para que você possa entendê-los melhor. Quando estiver escrito em vermelho, argumento errado da teologia moderna. Quando estiver em amarelo, será um alerta para você prestar atenção. O preto será refutação, onde estaremos refutando o argumento errado da teologia moderna. Em verde estarão as provas. Em vermelho mais fraquinho estará relacionado à mentira. E o verde mais fraquinho estará relacionado à verdade. Vamos ao estudo. A teologia moderna afirma que, primeiro, os manuscritos mais velhos são gregos. Refutação. Isto é uma mentira e o primeiro grande erro, pois as cópias mais velhas que se tem estão em aramaico. Obviamente que dá para se dizer que estão em hebraico, uma vez que o aramaico, como por diversas vezes já falamos, é uma variação do hebraico. Para falar a verdade, as cópias mais velhas que se tem do livro de Mateus realmente encontram-se no hebraico, que aliás é o único livro que se tem da Brit Hadashah em hebraico, e a sua datação é de antes da Idade Média. Outra verdade também é que a mais velha cópia que se tem em aramaico dos livros do Novo Testamento data de antes do quarto século depois de Cristo. Para começar, precisamos entender que a descoberta do rolo do Mar Morto em 1947 é de fato a mais antiga do Taná, e ele data muito antes da Idade Média. Contudo, a nossa cópia mais velha do Taná é oriunda da cópia da grega LXX Septuaginta, que veio a nós no quarto século. Entretanto, ninguém argumentaria neste ponto que os originais do Taná vieram do grego, como sendo o idioma original do Taná, mas sim do hebraico. Porém, desde que as cópias do Mar Morto foram encontradas, a nossa tradução do Taná continua a mesma da Septuaginta do quarto século. Outro exemplo, a nossa mais velha cópia do livro de Esther, no hebraico, veio da Idade Média. E, no entanto, até pouco tempo atrás, a cópia do hebraico mais antiga que possuímos datava da Idade Média, sendo que a cópia mais antiga de Esther no grego data do século IV. Entretanto, ninguém duvida que o idioma original foi o hebraico e não o grego. No tempo da composição do livro de Esther, uma das mais velhas cópias hebraicas foi por volta de 1500 anos, sendo o mesmo lapso de tempo na composição do livro de Mateus, um dos mais velhos livros hebraicos. O fato de que a cópia deste livro tem um lapso de tempo de 1500 anos não anula a originalidade hebraica do livro de Esther. Embora não houvesse papiros hebraico do livro de Mateus, encontrado entre os cristãos modernos, outros livros como Isaías ou qualquer outro papiro do hebraico da Taná, Velho Testamento, também não foram encontrados entre eles. Isaías é o único papiro hebraico encontrado entre os fragmentos do Mar Morto, e não estava entre os livros descobertos entre os papiros dos cristãos atuais. Como poderíamos supor que o livro de Mateus ou qualquer outro livro hebraico ou aramaico do Novo Testamento foi mais preservado do que o Taná, livros do Velho Testamento? Interessante é que encontraram os fragmentos do Novo Testamento e nada encontraram do Velho Testamento, porém somente do Novo. E isto não significa que o Velho Testamento foi escrito em hebraico como todos sabemos que de fato foi. O fato de não encontrarmos fragmentos na primeira aliança em hebraico ou aramaico entre eles não é prova suficiente para afirmarmos se o foi ou não escrito por este ou aquele idioma. Mas o contrário também não é totalmente explorado pelos que afirmam ser em grego. O mais velho papiro grego que temos conhecimento do Novo Testamento é o papiro P52, que são fragmentos de alguns versos do livro de João, Yohanan. O estilo
e a maneira destes versos suportam a maneira precisa dos velhos textos siríacos aramaicos, ou seja, o estilo destes versos suporta a versão que são oriundas do aramaico. A nossa cópia mais antiga do Novo Testamento grego data do IV século, a qual tem a mesma idade da mais velha cópia dos manuscritos aramaicos do Novo Testamento. Os originais em hebraico e aramaico da Brit Hadashah, Novo Testamento, jamais poderão ser desconsiderados ou refutados pelo fato de existir fragmentos de papiros gregos que predatam da mesma época e data igual ao hebraico e aramaico. Segundo erro que é afirmado pela teologia moderna. As citações gregas do Novo Testamento são da Septuaginta, Velho Testamento. Refutação A. Atualmente descobrimos que a principal tendência do Novo Testamento em grego veio do hebraico e aramaico, encontrando-se em harmonia com o texto massorético e da Peshita, em aramaico da Taná. Refutação B. Falar que o texto veio da Septuaginta não prova e não significa que veio de fato da Septuaginta. Isso porque as cópias hebraicas do livro do Taná, encontrados entre os rolos do Mar Morto, não se harmonizam com a Septuaginta, mas sim com os manuscritos hebraicos. Terceiro erro da teologia moderna. Testemunhas e escolados PhDs disseram explicitamente que concordam com o exposto acima, ou seja, o Novo Testamento como sendo oriundo do grego. Refutação. Isto nada quer dizer, pois outros PhDs de largo conhecimento acerca desses estudos afirmaram que o Novo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. Quarto erro da teologia moderna. Lucas era grego e isto implica que ele escreveu em idioma grego. Refutação. Atualmente sabemos que Lucas era siríaco de Antioquia, assim como escreveu Eusébios em seu livro Histórias, capítulo 3, verso 4. Sendo assim, obviamente sua linguagem nativa era o siríaco, isto é, um dialeto aramaico. Quinto erro da teologia moderna. Lucas e Atos foram escritos em grego chamado Teófilos. Refutação. Descobertas atuais mostram que Teófilos era um judeu que foi sacerdote do ano 37 a 41 depois de Cristo, assim como escreveu Joséfos no seu livro Antiguidades, capítulo 18, dos versos 5 e 3. Um siríaco convertido ao judaísmo, assim como Lucas o era. E assim como todos os sacerdotes escreviam aramaico, ele também o escrevia. Sexto erro da teologia moderna. O grego era a língua judaica naquele tempo. Refutação. O historiador Flávio Joséfos, no primeiro século, testifica o fato que os judeus do primeiro século falavam o hebraico. Ele testifica que o hebraico, e não grego, era a língua daquele lugar naquele tempo. Joséfos fala a respeito da destruição do templo no ano de 70 depois de Cristo, e de acordo com ele, os romanos tinham tradutores judeus que revogavam a eles a se renderem na sua própria língua. Escrito no livro de Guerras dos Judeus, capítulo 5, 9 e 2. Entretanto, Joséfos nos dá um vislumbre da linguagem daquela época, do povo judeu do primeiro século. Precisamos ser grandes artistas para entender a respeito dos gregos e compreender os elementos de sua linguagem, pois uma vez habituados a falar a nossa própria língua, eu não pronunciaria grego com exatidão, pois nossa nação não nos encoraja a aprender as muitas línguas das nações. Escrito em seu livro Antiguidades dos Judeus contra Apion, capítulo 20, 11 e 2. As confirmações das palavras de Joséfos são respaldadas pela arqueologia. As inscrições encontradas nas moedas de Bar Kokhba, Bar Quebas, são um exemplo disso. Estas moedas circulavam naquela época entre os judeus durante a revolta de Bar Kokhba, em 132 depois de Cristo.
Todas estas moedas estampam unicamente inscrições hebraicas. Outras incontáveis inscrições encontradas nas escavações do Monte do Templo, Massada, e em várias tumbas judaicas têm revelado que nos primeiros séculos da era messiânica, as inscrições hebraicas mostram com profunda evidência que a linguagem usada era de fato o hebraico. E isto poderá ser confirmado nos mais antigos documentos daquele tempo, que têm sido descobertos em Israel. Nisto incluem-se os rolos do Mar Morto e as cartas de Bar Koba. Os rolos do Mar Morto consistem em mais de 40.000 fragmentos, ou seja, mais de 500 rolos, livros, datados de 250 a.C. a 70 d.C. Estes rolos foram escritos em hebraico e aramaico. Um largo número de rolos e papiros seculares, que não pertencem ao manuscrito bíblico, estão no hebraico. As cartas de Bar Koba e as cartas de Simão Bar Koba e seu exército, escrita durante a revolta judaica de 132 d.C. Estas cartas foram descobertas por Yigdal Yadin em 1961 e são quase todas escritas em hebraico e aramaico. Duas destas cartas foram escritas em grego, mas o homem que escreveu era grego e tinha nome grego. E ele as escreveu para Bar Koba. E uma destas duas cartas, de fato, pede desculpas a Bar Koba por escrever no idioma grego, dizendo: a carta foi escrita em grego por não ter ninguém que conheça hebraico aqui. Os rolos do Mar Morto e as cartas de Bar Koba não foram incluídos nos documentos hebraicos do primeiro e do segundo século, mas nos dão evidência clara, concisa, de que o dialeto deles era de fato o idioma hebraico. O dialeto destes documentos não era o hebraico bíblico do Velho Testamento e não era o Mishnai, hebraico de Mishnah, de 220 d.C. O hebraico desses documentos é coloquial, isto é, um idioma vivo fluido em um estado, no processo evolutivo bíblico para o Mishnah, hebreu. Além disso, o hebraico das cartas de Bar Koba era o hebraico galileu, pois Bar Koba era galileu, enquanto que os rolos do Mar Morto nos dão um exemplo da Judéia hebraica. Comparando os documentos mostrados, sua localização geográfica e dialeto e etc., chegamos à conclusão que o hebraico não era uma língua morta, mas ativa naquele tempo. A evidência final de que nos primeiros séculos os judeus conversavam em hebraico e aramaico poderá ser encontrada em outros documentos, naquele período e também mais tarde. Isto inclui os rolos do Mar Morto em aramaico, de 66 a 70 d.C., as cartas de Gamaliel em aramaico, em 30 a 110 d.C., as guerras judaicas por Josefos em hebraico, em 75 d.C., a Mishnah em hebraico, em 220 d.C., e a Gemara em aramaico, em 500 d.C. Mas relativamente às cartas de Paulo Shaul para a diáspora, o aramaico era o assunto, e isto implica que a linguagem dos judeus da diáspora na época do apóstolo Shaul Paulo era o aramaico. E de fato, inscrições judaicas em aramaico foram encontradas em Roma, Pompeia e também na Inglaterra. Sétimo erro da teologia moderna. Paulo era helênico, isto é, grego, e escreveu suas cartas no idioma grego. Refutação. Em relação às epístolas das cartas paulinas e seus respectivos destinos, precisamos analisar primeiro seu contexto ou pano de fundo, Tarsus. Era Tarsus uma cidade de língua grega? Poderia Paulo Shaul ter lido e aprendido grego ali?
Tarsus provavelmente começou em uma cidade de um estado hitita. Por volta de 850 a.C., Tarsus tornou-se parte do Império Assírio, quando o Império Assírio foi conquistado por Babilônia, por volta de 605 a.C. Passou a fazer parte deste império. Então, em 540 a.C., o Império Babilônico incluiu Tarsus como parte do Império Persa. O aramaico era a principal linguagem de todos os três principais e grandes impérios. Pelo primeiro século da Era Nazarena, o aramaico permaneceu como o idioma principal vigente ainda naquela época em Tarsus. Moedas encontradas e esculpidas tinham inscrições aramaicas. Relativamente ainda sobre o idioma utilizado por Tarsus, existe também um grande questionamento se Paulo de fato foi trazido para Tarsus ou nasceu ali. O texto em questão é Atos, capítulo 22, versos 3. Eu sou certamente um judeu nascido em Tarsus, cidade da Cilícia, mas trazido a esta cidade e educado aos pés de Gamaliel, de acordo com o estrito costume de nossos pais ensinado na Torá, sendo zeloso para com Elohim, como o é até hoje. Muitos argumentos têm sido feitos por estudiosos a respeito do termo trazido aos pés. Alguns argumentam que se referem ao período de sua adolescência. A chave do assunto em questão está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, dos versos 20 até o 23. Por volta do nascimento de Moisés, assim como era agradável ao Senhor, ele foi trazido para a casa de seus pais por 3 meses, e quando ele estava pronto foi levado para a filha de Faraó, e educado como seu próprio filho. E Moisés foi educado na sabedoria e arte dos egípcios. O fato de que Paulo era helênico nada tem a ver com o argumento de que tudo deve girar em torno disso, pois já tínhamos visto antes que Paulo nasceu em Tarsus, cidade onde o aramaico era falado. Apesar da influência helênica que atingiu a cidade de Tarsus, Paulo, ainda jovem, deixou a cidade de Tarsus e foi levado para Jerusalém. Ele descreve a si mesmo como hebreu em 2 Coríntios capítulo 11, verso 2. Um hebreu dos hebreus, em Filipenses capítulo 3, verso 5. E da tribo de Benjamim, em Romanos capítulo 11, versos 1. É importante sabermos como o termo hebraico era usado no primeiro século. O termo hebraico não era usado como termo genealógico, mas como termo cultural e linguístico. Um exemplo disto pode ser encontrado em Atos capítulo 6, verso 1, onde encontramos uma disputa entre hebreus e gregos. Os estudiosos concordam que os gregos aqui mencionados são judeus helênicos, gregos. Atos, capítulo 11, verso 19. Pouco helenizados, em Atos, capítulo 16, dos versos 6 ao 10. Em Atos 6 e 1, é feito um claro contraste entre judeus e gregos, que são claramente não helênicos. Os helênicos não eram chamados hebreus, que era o termo usado para designar os judeus não helênicos. Quando Paulo chama a si mesmo de hebreu, ele está enfatizando que não é grego helênico. E quando Paulo diz ser hebreu dos hebreus, ele está enfatizando fortemente que não é helênico e nem grego. E isso está explícito na sua discussão com os helenistas, os quais intentaram matá-lo. Em Atos, capítulo 9, verso 29. E por que ele escapou para Tarsus? Em Atos, capítulo 9, verso 30. Porque não havia um povo judaico helênico em Tarsus. Se assim o fosse, teria sido uma má escolha ir para Tarsus. O passado farisaico de Paulo nos dá informação para questionar o que estava no caminho de qualquer helênico. Paulo chama a si mesmo fariseu, filho de fariseu, em Atos capítulo 23, verso 6.
significando que ele era da lista da segunda geração de fariseus. Tanto o texto aramaico como o grego, ambos dão ênfase na frase fariseu, filho de fariseu. Na expressão semítica idiomática, isto significa que ele era da terceira geração de fariseu. Se Paulo Shaul era da segunda ou terceira geração de fariseu, será difícil aceitar que ele tenha se levantado como helênico grego. Os fariseus eram fortemente contra os helênicos gregos e se opunham a eles ferozmente. Paulo Shaul coloca-se na posição de ser da segunda ou terceira geração de fariseu. Isso explica porque ele foi educado aos pés de Gamaliel, em Atos capítulo 23, verso 3. Gamaliel era neto de Hilel, o principal daquela escola. Ele era tão respeitado que no estado de Mishnah se falava em relação à sua morte, que a quevod da Torá cessaria e a pureza e modéstia morreriam. Paulo fazia constante uso, por exemplo, dos papiros que continham os ensinamentos da Hillel. Todavia, é improvável que um helenista tenha estudado aos pés de Gamaliel na escola de Hillel, que era o centro de ensinamento farisaico do judaísmo. O oitavo erro da teologia moderna. Shaul Paulo escreveu suas cartas para diversos grupos em seu idioma grego. Refutação. Em uma audiência com Paulo Shaul, um outro elemento que precisamos considerar é quando se fala das origens das epístolas. As epístolas de Paulo Shaul eram enviadas para várias congregações da diáspora. Estas congregações eram compostas de grupos mistos entre judeus e gentios. A congregação de Tessalônica era uma assembleia assim como era a de Coríntios. Atos capítulo 17, dos versos 1 ao 4. Certas passagens das epístolas de Coríntios estão exclusivamente apontando para os judeus. 1 Coríntios capítulo 10, dos versos 1 ao 2. Por exemplo, Paulo estava escrevendo em primeiro lugar para a liderança judaica destas diversas congregações. Qual é a vantagem do povo judeu ou a utilidade da circuncisão? Muitas, em todos os sentidos. Para eles, primeiramente, as palavras do Eterno lhe foram confiadas. Romanos, capítulo 3, dos versos 1 ao 2. Um dos fatores primários que precisam ser discutidos relativamente sobre a origem das epístolas de Paulo é entender seu propósito. Primeiro, que fosse lido para a congregação. Colossenses, capítulo 4, verso 16 e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 27. Segundo, que tivesse autoridade doutrinal. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 37. Toda a liturgia da sinagoga durante o segundo templo era em hebraico e aramaico. Veja as palavras de Jesus Gustav Dalman, Edimburgo, England, 1909. Paulo Shaul jamais escreveria cartas para serem lidas nas congregações em qualquer outra língua. Além disso, todas as cartas religiosas judaicas para serem revestidas de autoridade halachá, autoridade doutrinal, era escrita em hebraico ou aramaico. Paulo Shaul jamais deixaria passar por alto que suas epístolas entre eles fossem desprovidas desta característica. E isso justifica fortemente o motivo dele ter escrito em hebraico e aramaico. Nono erro da teologia moderna. Eles dizem: existem frases e explanações do hebraico e do aramaico do Novo Testamento que não poderiam ter sido escritas em hebraico e aramaico. Refutação. Estas explanações são de escritores com características gregas e não são características dos textos em hebraico e aramaico. Décimo erro da teologia moderna.
O Novo Testamento foi escrito para o uso do povo gentil, e os gentios daquele tempo falavam grego. Refutação: os primeiros crentes em Yeshua Jesus eram judeus. Os primeiros gentios que criam e se convertiam ao Nazareno estavam centralizados em Antioquia, na Síria. Atos capítulo 11, verso 26. Os sírios falavam siríaco, um dialeto do aramaico. Estes primeiros grupos teriam necessariamente um evangelho em hebraico e aramaico. Isto deixa claro que seu Novo Testamento foi enviado para os gentios, mas isto não significa que esses gentios inicialmente falavam grego. Pelo contrário, os primeiros crentes gentílicos utilizavam o idioma hebraico e aramaico, que também era falado pelos sírios e assírios. 11º erro da teologia moderna: a Bíblia foi escrita em 13 idiomas originais diferentes: hebraico, aramaico e grego. Refutação: mentira! 2 das 3 partes são verdadeiras, mas uma, mais precisamente a última, é mentira. A Bíblia, no seu compêndio original Tanakh e Brit Hadashah, foi totalmente escrita em hebraico. Como já estudamos, a Bíblia teve a sua escrita no idioma hebraico e no dialeto aramaico, que é uma variação do hebraico. E, portanto, se o aramaico é uma variação linguística do hebraico, isto não invalida que a raiz do aramaico seja o hebraico. Pois que se você tem um livro escrito em inglês na Austrália, Oceania, na África do Sul, na África, na Jamaica, na América Central, nos Estados Unidos, na América do Norte, ou na Irlanda, Europa, os quais têm uma variação linguística da raiz do inglês da Inglaterra, nada impedirá de dizer que tais livros foram escritos em inglês. Da mesma maneira, se escreverem um livro seja no Canadá, na América do Norte, no Haiti, na América Central, em Luxemburgo, na Europa, em Senegal, na África, ou na Papua Nova Guiné, na Oceania, nada impedirá de dizer que estes livros foram escritos em francês, só porque não foram feitos na França. Assim como também escreverem um livro seja no México, na América do Norte, em Honduras, na América Central, na Argentina, na América do Sul, na Guiné Equatorial, na África, ou nas Ilhas Marianas, na Oceania, mesmo que não tenha sido escrito na Espanha, terá sido escrito em espanhol. Desta feita também, se escreverem um livro no Timor-Leste, na Ásia-Oceania, em Goa, na Ásia, em Cabo Verde ou Angola, na África, e ainda no Brasil, América do Sul, de qualquer forma terá sido escrito em português, mesmo não tendo sido escrito em Portugal. Porém, são variantes linguísticas do português. Essas comparações de variações linguísticas ou filiação idiomática acontece pelos grupos de linguafonia ou idiomafonia dos dispersos. As variações linguísticas reúnem as variantes das línguas que foram criadas por Deus na ocasião de Babel e que se ramificaram por invenção humana e vêm sendo reinventadas a cada dia. Dessas reinvenções surgem as variações que envolvem diversos aspectos históricos, sociais, culturais, geográficos, entre outros. No Brasil é possível encontrar muitas variações linguísticas, por exemplo, na linguagem regional. Primeiro, variação geográfica ou diatópica. Segundo, variação histórica ou diacrônica. Terceiro, variação social ou diastrática. Quarto, variação situacional ou diafásica, que formam dialetos, sotaques ou pelo menos gírias diferentes, tendo assim o gaúchês, o carioquês, o paulistanês, o baianês, o mineirês, o goianês, entre outros. Desta forma surge o idioma brasileiro, chamado por muitos assim, mas que não passa de português. Logo, o aramaico não passa de hebraico. A linguafonia ou idiomafonia corresponde à comunidade linguística que envolve todas as pessoas que têm em comum uma mesma língua, ou seja, uma mesma descendência vocálica de uma língua-mãe.
também chamada, por exemplo, de anglofonia, hispanofonia, lusofonia, francofonia, arabofonia, germanofonia, italofonia, russofonia, yidishefonia, tibetanofonia, nipofonia, entre outras. Estes, a partir daí, compartilham os aspectos culturais semelhantes. Integrados nesta comunidade estão também os que têm os tais idiomas tanto como segunda língua como língua estrangeira. Essa diáspora provocada pelos falantes iniciais espalhou pelo mundo os idiomas criados pelo Eterno desde Babel. Desta maneira se prova que é sim possível que a Bíblia tenha sido escrita em apenas um só idioma, o hebraico, com a sua variação linguística. Na Taná, dos 39 livros, 37 livros foram escritos em hebraico e apenas 2 em aramaico. Já na Brit Hadashah, dos 27 livros, os 27 livros foram escritos em aramaico. Poderia o livro de Mateus ter sido escrito em hebraico culto, como temos alguns papiros, porém, não sabemos se são apenas partes ou se fazem parte do total, pois também temos partes no aramaico, por isso consideramos assim. De outra forma, seria um livro em hebraico, o de Mateus, e 26 livros em aramaico. Quanto a isso, veremos mais provas a seguir. 12º erro da teologia moderna. Todos os escritos do Novo Testamento foram escritos em grego. Refutação. Outra mentira. Vamos analisar os escritores e constatar se algum deles teria realmente escrito em grego. Mateus. Apesar de não sabermos em qual cidade exatamente nasceu Mateus, sabemos sim com provas e comentários achados que Matitiahu ben Alfeus, o Levi, Mateus filho de Alfeu, o Levi, nasceu na região da Galileia. O mais provavelmente é que tenha sido em Nazaré, apesar de alguns até afirmarem que tenha sido em Cafarnaum, pois que ali era o centro de coleta de impostos pelos publicanos, tendo sido ali que Jesus chamou Mateus a lhe seguir. De qualquer forma, por ele ser galileu, isto nos prova que ele falava e escrevia aramaico. Mas conta-se que anos mais tarde, Mateus teria aprendido o hebraico culto nas escolas dos escribas como uma espécie de faculdade para se atingir um alto grau de instrução para se conseguir a profissão de coletor de impostos para o Império Romano, tendo para isso que aprender o grego e o latim romano. Poderia então Mateus ter escrito seu evangelho em grego ou latim? Mas a questão é que não foi, simplesmente porque ele escrevia para judeus e não para gregos ou romanos. Isto nos evidenciam e nos provam tanto o historiador judeu Flávio Josefus quanto os Sanctus Hierônimos. A tradição conta através dos escritos apócrifos de Atos de Mateus e Martírio de Mateus, que depois da morte de Cristo, Mateus pregou e fez milagres na cidade de Mirna, tendo morrido na Etiópia. Mas falando dos escritos do livro de Mateus, Mateus escreveu seu livro original para os crentes judeus e foram escritos por ele em hebraico. Origem citado por Eusébios, História, capítulo 6, verso 25. E de acordo com Jerônimo, que também afirma que Mateus escrevera seu evangelho em hebraico para beneficiar estes da circuncisão, que tinham crido. Jerônimo, Of Illustrious, Men 3. E que este livro pode ter sido enviado para os fariseus. Marcos, Johann Marcos. João Marcos nasceu em Cirene, na Pentápole Shahat, Líbia, que fica situada na África Mediterrânea, que foi berço fenício, dominado mais tarde por egípcios, sírios, assírios, persas e hititas. Mas mesmo dominada pelos gregos da época, Cirene tinha em seus traços e suas raízes muito fortemente os idiomas africanos. Dentre estes, os mais falados eram o copta, do Egito, o siríaco, da Síria, e o aramaico da Babilônia.
E por que Marcos teria falado ou escrito dentre estas três línguas, o aramaico? Porque Marcos foi discípulo do apóstolo Paulo de Tarsus e posteriormente de Pedro. Assim o mesmo teria escrito nos mesmos moldes que os outros dois, os quais eram seus professores. E conforme ambos escreveram, Marcos escreveu também. Falando sobre o seu evangelho, Marcos provavelmente escreveu o seu evangelho para o uso dos gentios assírios que ele encontrou na Babilônia em companhia de Quefas, Pedro. 1 Pedro capítulo 5, verso 13, que, como já falamos, falavam aramaico. Portanto, Marcos escreveu em aramaico. Lucas nasceu em Antioquia, na Síria, situada próxima à costa do Mediterrâneo, hoje sudeste da Turquia. Por seus escritos, acredita-se que pertencia a uma família culta e abastada. De acordo com a tradição, Lucas tinha talento para a pintura e exercia a profissão de médico. Uma prova disso de que Lucas era um siríaco está escrito na História Eclesiástica de Eusébios, capítulo 3, verso 4. É que Lucas escreveu o seu evangelho para Teófilos, que foi um sumo sacerdote de 37 a 41 depois de Cristo, assim como escreveu Joséfos em seu livro Antiguidades Judaicas, página 18, capítulo 5, verso 3. Logo, se Lucas era siríaco, isto significa que falava e escrevia aramaico. E assim Lucas também escreveu os seus 2 livros em aramaico. Desta forma, Lucas não apenas escreveu o Evangelho em aramaico, como também o livro dos apóstolos, que era um registro dos atos dos discípulos de Jesus para toda a comunidade israelita, tanto para os de casa quanto para os da dispersão, da diáspora. João, Yohanan ben Zebediah, ben Ham, João, filho de Zebedeu, filho do trovão, nasceu em Betsaida, uma cidadezinha muito próxima de Cafarnaum, na região da Galileia. Logo, como todo o Israel falava e escrevia aramaico, é evidente que ele tenha escrito os seus 5 livros neste idioma. A escrita de seu evangelho demonstra o seu total conhecimento da cultura hebraica, e sua escrita está dentro dos moldes judaicos, demonstrando que ele os escreveu ainda antes de ir para Éfeso, os escrevendo na Galileia. Já as suas 3 cartas, a teologia moderna diz terem sido escritas em Éfeso e em grego. Porém, João as escreveu para os judeus essênios, segundo João capítulo 1, verso 1, que lá estavam, os quais eram místicos. E exatamente por serem essênios, é que, independente de João tê-los escritos em Éfeso, Qumran, ou aos arredores de Qumran, como por exemplo Jericó ou Belém, isso não muda o fato que seus escritos foram escritos para os essênios e, portanto, em aramaico. O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem amo por causa da verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Segundo João capítulo 1, verso 1. A senhora eleita é uma referência à nação de Israel e seus filhos. No caso, um dos filhos da senhora Israel eram os essênios que viviam em Kirbet Qumran, Kibutz Calha, próximo ao Mar Morto. Quanto à revelação, mesmo João tendo escrito o Apocalipse na ilha de Patmos, na Grécia, ainda assim o escreveu em aramaico. Seu livro não foi escrito em grego coisa nenhuma, pois o seu texto é totalmente direcionado a seus irmãos judeus, e por isso não faria sentido nenhum João lhes escrever em grego, uma vez que não saberiam ler e muito menos os entender. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta. Apocalipse capítulo 1, dos versos 9 ao 10. É óbvio que João, ao relatar que estava num dia de sábado, o dia do Senhor, o
qual é um dos sinais da aliança entre Deus e Israel. João estava nos dando a conotação de que ele estava escrevendo para israelitas, pois que gregos e romanos não guardam o Shabat. Não o bastante, Jesus revela a João através do recado para a segunda congregação na segunda carta a Esmirna, de que ele conhece aqueles que prostituíram a cultura judaica, se fazendo de judeus, mas não são, pois são gregos e romanos, sendo sinagogas de Satanás. Conheço tua tribulação e tua pobreza, apesar de seres rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, dos versos 9 ao 10. E ao revelar que alguns deles estavam para irem para a prisão, Yeshua Jesus está falando com os Meshirim, messiânicos, e não com cristãos. Como João era discípulo de Yeshua, e naquela época a língua dos judeus e samaritanos era o aramaico, logo João escreveu todos os seus livros em aramaico, sendo eles Evangelho, Cartas ou a Revelação. Pedro. Assim como João, Shimon Bar Yona, Simão, filho de Jonas, também conhecido como Shimon Kef, Simão, Pedro, além de ser discípulo de Yeshua Jesus, ele também nasceu na pequena Betsaida, que significa local de venda de peixes. Logo, Pedro não só falava, como também escrevia em aramaico, que era a língua oficial de Israel naqueles tempos. Desta mesma forma, se nos dá as provas necessárias de que o mesmo Pedro escreveu suas 2 cartas em aramaico. Veja como ele introduz o prefácio e as saudações do seu primeiro livro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. 1 Pedro capítulo 1, verso 1. Isto é prova cabal, pois quem que estava disperso? Qual era o povo peregrino em outras terras? Óbvio que eram os judeus, pois a Bíblia não fala em dispersão de qualquer outro povo que não o de Israel. Tiago, Jacó, escreveu o seu livro para as 12 tribos espalhadas. Tiago capítulo 1, verso 1. Se ele escreveu para as 12 tribos, é logicamente que Tiago os escreveu em seus idiomas, o qual era o aramaico. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão, saudações. Tiago, capítulo 1, verso 1. Judas, Yehuda Ar Jacó, Judas, irmão de Tiago, era irmão de Yeshua, e portanto também nasceu em Nazaré, a qual também falava aramaico. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados e amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Judas, capítulo 1, verso 1. Veja que Judas se identifica em sua carta como irmão de Tiago, e revela com quem ele está a se comunicar através da sua carta, que nada mais é que uma comunicação entre Yahudim, Meshirim, judeus messiânicos, tentando exortá-los e lhes avisar que haviam pessoas infiltradas em meio a eles, tentando corromper os seus ensinos e cultura. Porque certo homem se infiltraram entre vós sem que fossem notados. Desde há muito tempo eles estavam destinados para o juízo. São homens ímpios que mudam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Judas, capítulo 1, verso 4. Logo, se Judas estava falando com gregos, por que razão estaria ele os alertando que judeus teriam se infiltrado no meio deles, sendo que o número de judeus tradicionais na Grécia era muito maior do que os messiânicos, sendo isso bem nítido e sem novidade alguma para os gregos, pois eles já haviam notado isso. Se fosse assim,
Judas estaria a alertar os gregos sobre os messiânicos que começavam a aumentar. Então isto não faria sentido nenhum, uma vez que o que estaria se infiltrando no meio dos gregos eram os messiânicos. Da mesma maneira que não faria sentido se Judas tivesse a falar isto para os gregos, e uma vez que ele estaria então em uma maioria de pessoas que eram gregas, porque ele estava a alertá-los de que os que haviam se infiltrados eram judeus messiânicos e que estes os levariam à perdição, sendo que ele mesmo era um judeu messiânico. Já que, como falamos, o que estava a crescer era o número de messiânicos e diminuindo consequentemente o número de judeus tradicionais. Logo, Judas estaria a dar um tiro no pé? Não faz sentido algum. E mesmo assim, se Judas estivesse alertando tanto face a gregos e messiânicos sobre os judeus, dizendo que estes já faziam muito tempo que estavam destinados ao juízo, ele estaria dizendo que a nação de Israel teria sido destinada à perdição. Isto não faz sentido nenhum, sendo que a nação escolhida era Israel, e os judeus fazem parte desta nação. Isto só poderia fazer sentido se Judas estivesse falando com judeus convertidos ao messianismo, os alertando-os sobre os gregos pagãos que estavam se infiltrando em meio a eles para lhes confundir a cabeça com mentiras e mitologias. Todos os apóstolos de Jesus são da região da Galileia, e todos viviam sobretudo às margens do lago da Galileia. Isto nos prova suficientemente que o Novo Testamento não só não foi escrito em grego coisa nenhuma, como foi totalmente escrito em aramaico. A polissemia é multiplicidade de sentidos de uma palavra ou locução. Veja o exemplo de prato. Este prato pode significar vasilha, comida, iguaria, receptáculo de balança, instrumento musical, sobrenome, alimentação e sustento. A polissemia é o conjunto dos vários sentidos de uma palavra ou locução. As palavras polissêmicas guardam uma relação de sentido entre si, o que as diferencia das palavras homônimas. E a polissemia em si é a maior prova de que a Brit Hadashah foi escrita em aramaico e hebraico. Exemplo: a palavra strike do inglês pode ser traduzida como golpe ou como greve. Se um dos manuscritos em português ou inglês fosse original, não haveria como explicar a existência da variante. A única possibilidade é a de que o original traduzido por uma pessoa como golpe e por outra como greve. É que isto é um conceito de polissemia, uma palavra que gera diferentes traduções dependendo do manuscrito. Existem muitos exemplos de polissemia do aramaico para o grego. Isto porque existem poucas palavras nas línguas semitas com muitos significados diferentes. Já foi encontrado mais de 5 diferentes manuscritos em grego, e a palavra na Peshitta poderia ser traduzida como qualquer uma das 5, tornando-se, portanto, evidente a originalidade do aramaico. Vejamos alguns exemplos da polissemia. Primeiro, em 1 Coríntios capítulo 13, verso 3. Em manuscritos gregos encontramos a palavra queimar, como em outros, vangloriar. Mas no aramaico, a raiz é a mesma para as duas palavras. Segundo, em 1 Pedro capítulo 3, verso 13, alguns manuscritos do grego trazem a palavra zelosos, enquanto outros trazem a palavra imitadores. Novamente, a raiz no aramaico é a mesma para ambas as palavras. Terceiro, em Apocalipse capítulo 2, verso 20, alguns manuscritos do grego trazem a palavra tolerar, enquanto que em outras trazem a palavra sofrer. E novamente a raiz no aramaico é a mesma para ambas as palavras. Quarto, em Efésios capítulo 1, verso 18, alguns manuscritos do grego alexandrinos trazem a palavra coração, enquanto outros, bizantinos, trazem a palavra entendimento. A razão é uma expressão idiomática do aramaico,
pois a expressão olhos do coração quer dizer entendimento. Quinto, em Lucas capítulo 11, verso 49, a maioria dos manuscritos do grego trazem a palavra expulsar, enquanto o textus receptus traz a palavra perseguir. Novamente, esta palavra no aramaico possui ambos os significados. Trocadilhos. Outro exemplo forte da origem semita do Novo Testamento são as estruturas poéticas presentes nos textos bíblicos. Alguns textos evidenciam nitidamente poesias e trocadilhos. Um exemplo interessante de trocadilhos é o de Atos capítulo 9, 33 ao 34. Nesse texto, um homem chamado Anéas é curado. Ora, Anéas vem da raiz do aramaico aná, que quer dizer afligido. Quando Pedro fala com ele, Pedro não repete o nome, porém diz, homem aflito, Yeshua HaMashiach te cura. Este trocadilho é completamente comum no grego, que traduz ambas as ocasiões como o nome do homem em questão. Todavia, Anéas não era um nome, mas uma expressão. Homem aflito, Yeshua te cura. Erros teológicos fora do aramaico. Outra prova do Novo Testamento hebraico e aramaico é que alguns textos gregos possuem erros teológicos sérios que resultam da tradução errada do aramaico. É como se o tradutor não tivesse pleno domínio da língua. Como exemplo, no Evangelho, podemos citar. Nos Evangelhos encontramos uma menção a Simão, o leproso. O leproso? Isto está no texto grego de Mateus, capítulo 26, verso 6, e de Marcos, capítulo 14, verso 3. Mas o problema é que seria impossível um leproso viver dentro da cidade de Ânia, conhecido como Betânia. A explicação está no aramaico. As palavras que indicam leproso e fabricante de jarros são semelhantes no aramaico. Garba, leproso. Garaba, oleiro, fabricante de vasos. Uma vez que o aramaico é escrito sem vogais, as duas palavras estão escritas de forma idêntica. Observe que logo na sequência tem uma mulher trazendo um jarro. Conclusão. Errou! Simão é fabricante de jarros e não leproso. O livro de Atos capítulo 8, verso 27, fala da história de Filipe e um eunuco. Ora, o problema é que o eunuco está a caminho de Jerusalém para adorar, ou seja, estava indo ao templo. Ora, um eunuco não só seria aceito como prosélito entre os judeus, como jamais seria permitido a ele entrar no templo. E agora? A resposta está no hebraico. A palavra usada para eunuco, saris, no hebraico tem a mesma raiz que a palavra sari, que provém da palavra sir, assim como também pode ser sarai. Isto que uma vez, tanto a variação sir quanto sara podem significar senhor ou senhora. Logo, essa palavra pode ser entendida como príncipe, senhor ou ainda chefe. E o eunuco em questão seria na verdade um príncipe etíope, ou um alguém de alta hierarquia, uma vez que um eunuco, além de não andar sozinho por aí, exatamente por ser um escravo, também não administrava e não mandava em nada. Vejamos como ficaria o texto de Atos, capítulo 8, 27. Ele se levantou e foi, um príncipe etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes, e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar. Parece muito mais plausível estarmos falando de um príncipe etíope, um nobre da rainha dos etíopes chamada Candace, do que um eunuco que não seria aceito pelos judeus por sua castração devota a outros deuses, sendo contrário à lei do Senhor, o que faz mais sentido, ele ser um eunuco ou um príncipe. Conclusão. Errou! O eunuco em questão não era um eunuco, mas sim um crente que temia ao Senhor de Israel. Algumas frases no Novo Testamento no grego chegam a ser cômicas, de tão estranhas. No aramaico não vemos tal confusão.
Você já tentou passar um camelo por um fundo de uma agulha? Pois é, que furo de tradução! A palavra em questão no aramaico é gamla. Da forma como ela é escrita sem vogais, sua forma original é GML, pois o aramaico, assim como o hebraico, não possui vogais. Portanto, pode facilmente ser confundido com gamal, que significa camelo, podendo esta palavra indicar tanto camelo como corda. A última opção, obviamente, é a que está claramente correta. O escritor, ou seja, o apóstolo escritor, estava se referindo à corda ao escrever em aramaico. Veja o que diz em Mateus capítulo 19, verso 24. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Poderia ser um camelo? Poderia, porque para Deus não há impossível. Mas também não precisamos forçar o texto para provar a grandeza de Deus, mas sim entender a verdade de seu contexto. E nisso, Yeshua Jesus estava se referindo à corda, e daquelas cordas de rede de pescar, e não a um animal. Nesta questão, os textos de Mateus capítulo 19, verso 24, Marcos capítulo 10, verso 25 e Lucas capítulo 18, verso 25 estão a nos dizer que é mais fácil uma corda passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Obviamente que o escritor, que era israelita, estava se referindo à corda ao escrever em sua língua, que era o aramaico. Conclusão: errou! É mais fácil um fio, uma corda, passar no buraco do fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Outro exemplo: você já salgou alguma coisa com fogo? Pois é, parece que o nosso tradutor para o grego fez uma grande confusão em Marcos capítulo 9, verso 49. No grego fala em salgar com o fogo. O problema é simples. A palavra que é usada para salgar também poderá ser usada como pulverizar, no sentido de destruir. O interessante aqui é que parece que o tradutor estava cansado ou cochilando, pois ele foi influenciado pelo texto seguinte sobre o sal da terra. Contudo, não tem nada de relação com esta frase. Conclusão do texto: errou! Porque cada um que não se salvar será destruído, aniquilado, pulverizado com o fogo. Além disso, outro erro que não aparece no aramaico é o fato em que Mateus, capítulo 27, verso 9, cita Zacarias, capítulo 11, dos versos 12 ao 13, mas diz que o texto é de Jeremias. Que furo de tradução! No aramaico apenas diz: assim disse o profeta, sem citar nomes. Conclusão: errou! O tradutor grego errou o profeta por não conhecer as escrituras. Veja, cumpriu-se então o que havia sido falado pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, a quem certos filhos de Israel avaliaram e deram-na pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Mateus capítulo 27, dos versos 9 ao 10, da João Ferreira de Almeida. Eu lhes disse: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, caso contrário, deixa-o. Pesaram para meu salário 30 moedas de prata. O Senhor me disse: lança isso ao oleiro, esse belo preço pelo qual fui avaliado por eles. E peguei as 30 moedas de prata e as lancei ao oleiro no templo do Senhor. Zacarias, capítulo 11, dos versos 12 ao 13, de João Ferreira de Almeida. Em Marcos, capítulo 2, verso 26, o grego cita Abiatar como sendo o sumo sacerdote nos tempos do rei Davi. Contudo, em 1 Samuel, capítulo 21, verso 1 e capítulo 22, verso 20, dizem que Aimeleque, pai de Abiatar, é que era o sumo sacerdote. Conclusão: errou! Azar e furo de quem traduziu para o grego, pois no aramaico não contém esse problema. Um grande erro histórico que há nos manuscritos grego é chamar de mar alguns lagos de Israel, como o da Galil,
conhecido popularmente como Mar da Galileia. Este erro é motivo de piada entre os incrédulos, que se questionam uma possível falta de conhecimento de geografia da parte do Senhor. Isso no aramaico não acontece, pois a palavra Yamá pode ser usado tanto para mares como para lagos ou grande porção de águas, tais como o Lago de Galil em questão. Conclusão: errou! Erro de conhecimento do aramaico pelo tradutor grego na tradução para o grego. Outro grave erro é a genealogia de Yeshua. Em Mateus, a genealogia no grego não só difere da de Lucas, como diz terem havido 14 gerações após Babel e cita apenas 13. Estranho, não é? No aramaico isto não acontece. O erro está exatamente no capítulo 1, verso 16. E Jacob gerou a Yosef, pai de Miriam, Gabra, em genealogia pai, a qual nasceu Yeshua Jesus, que se chama o Mashiach. Na versão Almeida, a palavra pai foi traduzido como marido, e aí está o erro, que no aramaico não existe. Conclusão: errou! Como ocorreria um erro grotesco na escritura se o grego fosse a escrita original destes escritos? Isso só ocorreu pelo grego não ser o original. O livro de Atos, capítulo 11, cita uma fome no mundo inteiro, a qual motiva os líderes das igrejas a pedir ajuda em Antioquia aos seguidores da região de Yahudá, Judá. Ora, se a fome era mundial, como faz sentido pedir ajuda em Antioquia? A resposta está no aramaico, pois a palavra hebraica Eretz significa terra. Porém, ela serve tanto para denotar o mundo como também a terra de Israel. Todavia, a terra era em Israel e não no mundo todo. Conclusão: errou. O problema é a tradução para o grego, do qual o tradutor, não entendendo o aramaico original da Brit Hadashah, não percebeu isto, pois que se nesse texto o mesmo estivesse se referindo ao mundo, então a palavra passaria a ser Aretz, com A e não com E. Ter alma, ela sair do corpo e ir para algum lugar logo depois da morte, sendo um deles o inferno que é eterno. Agora desmistificaremos esse pacote. Desmistificaremos essa mentalidade grega e prostituta do Novo Testamento que não está na Bíblia e é condenada por Deus. Primeiro, não temos alma. Nós somos ela. Gênesis capítulo 2, verso 7. Uma alma vivente, logo um ser vivente com vida. Segundo, ela não sai do corpo, pois ela é nossa mente. Salmos capítulo 26, verso 2, Jeremias capítulo 31, verso 33, 1 Coríntios capítulo 14, verso 15, Efésios capítulo 2, verso 3, Efésios capítulo 4, verso 23, Tito capítulo 1, verso 15 e Apocalipse capítulo 2, versos 23. E a nossa mente varia e cria ilusões. Números capítulo 12, verso 6, Números capítulo 24, verso 4 e verso 16, Deuteronômio 28 e 28, Jó 33 e 15, Daniel capítulo 4, verso 5, Daniel 7 e 15, Ezequiel capítulo 3, verso 18, Hebreus capítulo 12, versos 21 e Apocalipse capítulo 9, verso 17. Terceiro, nossa alma não vai para lugar nenhum depois da morte. Quando morremos, nossa mente apaga junto com o corpo e perdemos uma parte da vida, a Nefesh, que é a respiração Neshma, que volta para Deus que o deu, o Ruach, e o corpo, o Bazar, Guf, volta para o pó da terra, de onde fica sem lembrança nenhuma. Eclesiastes, capítulo 9, verso 5, Salmos, capítulo 115, dos versos 16 ao 18, apenas aguardando a volta de Jesus no último dia. João, capítulo 6, verso 39, versos 40, 44 e 54. João, capítulo 11, verso 24,
e João capítulo 12, verso 48. Ou para a salvação eterna, ou para a condenação da segunda morte no lago de fogo, em Apocalipse capítulo 2, verso 11, Apocalipse capítulo 20, no verso 6 e 14, e Apocalipse capítulo 21 e verso 8. Deixando de existir para o todo sempre, Mateus capítulo 10, verso 28 e Apocalipse capítulo 20, dos versos 11 ao 15. Sem falar que se a alma saísse do corpo, isso seria espiritismo, e Deus é contra o espiritismo, pois o espiritismo é condenado por Deus na Bíblia. Deuteronômio capítulo 18, verso 9 ao 14, Levíticos capítulo 19, 31, Hebreus capítulo 9, verso 27. Inclusive o rei Saul morreu por causa disso. 1 Samuel capítulo 28, dos versos 3 ao 25. Veja o que diz em Deuteronômio capítulo 18, dos versos 9 ao 12. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer as abominações daqueles povos. Não haverá contigo quem sacrifique o filho ou a filha no fogo, nem adivinho, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois o Senhor detesta todo aquele que faz essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os expulsa de diante de ti. Eclesiastes capítulo 3, dos versos 18 ao 22. Eu também disse no coração: Deus prova os homens para que possam ver que são como os animais. O que acontece com os homens é o mesmo que acontece com os animais. A mesma coisa acontece para ambos. Assim como um morre, morre também o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem sobre os animais. Tudo é ilusão. Todos vão para o mesmo lugar. Todos são pó e todos retornarão ao pó. Quem sabe se o espírito do homem vai para cima e se o espírito do animal desce para a terra? Assim concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem o levará a ver o que acontecerá depois que ele se for? Salmos, capítulo 115, dos versos 16 ao 18. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a entregou aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Nós, porém, bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Aleluia! Ué, mas não ensinam e pregam por aí que quando as pessoas morrem elas vão para o céu ou para o inferno? Não é isso que dizem e fazem nos atos funerais? Quem estará errado, o homem ou a Bíblia? Pois se alguém já foi para o paraíso ou céu, como pode estar lá e não louvar o Senhor? João capítulo 11, verso 9 ao 14 diz: Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. E tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que ele falava do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E aí Jesus encerra com o espiritismo grego de uma alma sair do corpo e ir para algum lugar, assim como citou Salomão e Davi. Isso explicaremos mais para frente, mas precisamos explicar o erro do inferno e, pior ainda, dele ser eterno. Mas desprovaremos mais um erro grave grego que está em Apocalipse capítulo 20, verso 14. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Aqui em português, na versão João Ferreira de Almeida, diz claramente que o inferno será jogado no lago de fogo. Logo, se o inferno é eterno, como será jogado no lago de fogo?
A palavra grega que consta neste versículo é Hades, e segundo a própria cultura grega, Hades é um deus de um lugar com o seu nome. Veja a mitologia grega. Hades, em grego clássico, Tavis ou Tavis, romanizado, Aides ou Hades. Na mitologia grega, é o deus do mundo inferior e dos mortos. Hades é o deus grego do submundo do reino dos mortos, e na mitologia romana ele é chamado de Plutão. Também é chamado de deus da riqueza porque possui todos os metais preciosos do planeta. Reside e governa o lugar mais sombrio da terra, para onde vão as almas dos mortos. Veja no grego: Kairo Thanatos, Kairo Habes, Ebletassanais Telimento Pyros. Traduzindo do grego para o português, e morte e Hades foram lançados para dentro a lago de fogo, no sentido de incêndio. Aqui está outro erro da escrita grega, pois a palavra correta em hebraico para a passagem de Apocalipse capítulo 20, verso 14, não é Hades, mas sim Sheol, a qual é o equivalente a Keber no aramaico. A palavra Sheol está conectada ao Sa'al, a raiz da palavra que significa enterrar, e é portanto relacionada ao termo Su'al, que é ou pode ser raposa ou enterrador. O Sheol é retratado originalmente como um termo usado como referência para o local onde se coloca uma pessoa que morreu, como sepultura, sepulcro, túmulo, ataúde, carneiro, carneira, catacumba, cenotáfio, jazigo, mausoléu, cova, moimento, requietório, tumba, sarcófago, casa mortuária e coletivamente como cemitério, sendo também chamada pela humanidade genericamente como o local dos mortos, o lugar para se colocar os mortos, lugar para onde vão os mortos, a região dos mortos, ou mundo dos mortos. E por isso é importante não confundi-lo com a ideia do purgatório católico, ou com o inferno ou o Hades greco-romano. Porém, o verdadeiro significado de Sheol é morte temporária. Entendido isso, veja o que diz no hebraico: Vehamavet vehasheol hu shelehu vagan haesh vehu hamavet hashni. E a tradução do hebraico para o português é: e a sepultura e a morte foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Portanto, sepultura significa local temporário, no lago de fogo, no incêndio da terra. E a segunda morte, morte para sempre, deixar de existir, voltar para o nada, a inexistência. Um dos maiores pesquisadores e professor da Universidade de Oxford, Geza Vermes, onde leciona estudos judaicos, e é também considerado um dos maiores especialistas acadêmicos sobre os manuscritos do Mar Morto. Em pesquisas recentes, em livros do Mar Morto publicado em seu livro As Várias Faces de Jesus, ele deixa bem claro que o cristianismo atual nada tem a ver com o judaísmo nazareno do primeiro século, e reitera que o elemento grego introduzido do messianismo do primeiro século afastou a igreja das suas raízes culturais, tradição e língua, elevando assim o elemento pagão para dentro dela. E deixa claro que a língua bíblica falada e escrita pelos apóstolos era o hebraico e aramaico, e não o grego. Portanto, resumindo, por anos a teologia mentiu, ou no mínimo se equivocou quanto à originalidade dos escritos do Novo Testamento. Por doutrinação da prostituição dos escritos sagrados pelos gregos e romanos, é que se difunde e se ensina até os dias de hoje que o Novo Testamento foi escrito em grego,
quando na verdade ele foi todo escrito em aramaico, salvo o livro de Mateus, que foi escrito na língua culta do hebraico. Mas hoje, pela graça do Eterno, foi possível lhes mostrar algumas provas cruciais da veracidade, as quais atestam e comprovam que o Novo Testamento foi totalmente escrito em aramaico. Pois acabamos com a falácia de que as cópias mais velhas que temos do Novo Testamento estejam em grego, pois que na verdade o papiro mais velho que se tem é o papiro P52, escrito por João, e ele está no aramaico. Além disso, a polissemia, os trocadilhos, os erros da teologia do grego fora do aramaico, nos provam que os textos foram escritos totalmente em aramaico, o qual era a língua franca oficial dos judeus da época, como afirma o historiador Joséfos no seu livro Guerras Judaicas. Assim como todos os autores só poderiam tê-los escrito em aramaico, uma vez que Mateus conhecia o hebraico culto, João era nascido em Betsaida, que falava aramaico, e mesmo tendo escrito o seu livro de Apocalipse na ilha de Patmos, o escreveu nos moldes da cultura israelita e para os mesmos. Tiago e Judas eram irmãos do próprio Jesus, os quais os três falavam aramaico. Pedro era também natural de Betsaida, e não resta dúvida que falava aramaico. Marcos nasceu em Cirene e falava o siríaco, outra variação do hebraico, e sendo discípulo de Pedro e Paulo, escreveu seu evangelho para os judeus que estavam na região siríaca da Babilônia. E por fim, as tão controversas alegações que Paulo e Lucas eram gregos caem por terra quando o primeiro os desmente quando afirma a todos que nasceu em Tarsus, mas que era de família judia e portanto um judeu da tribo de Benjamim. E no caso de Lucas, o historiador Flávio Joséfos afirma em seu livro que Lucas era um siríaco e portanto os siríacos falavam aramaico, ao passo que isso é confirmado quando Lucas escreveu um evangelho em aramaico para Teófilos, que foi um sumo sacerdote de sua época, entre os anos de 37 a 41 d.C. Logo, todas essas provas são razoavelmente suficientes para afirmar que a Brit Hadashah foi totalmente escrita em aramaico, e que sua autoria no grego não passa de uma falácia. Isso que não citamos os erros interpretativos de muitas coisas da cultura israelita, como simbolismos, analogias e parábolas, as quais destacaremos futuramente. Desta maneira, encerramos por hoje mais um estudo. No próximo, estaremos vendo um pouco mais sobre a Bíblia israelita, no estudo 6.9. Ministério Filhos de Deus, a remanescência. Shalom, Ulritraot.